eu fico feliz quando a gente faz esses testes, porque eu acho que mais importante do que a teoria é a gente ver na prática. Porque uma criança, você acha que a criança vai aprender sobre princípios e valores com base no que os pais ensinam ou com base no que eles vivem? Às vezes eles podem falar uma ou duas vezes sobre valores, mas enquanto eles vivem, eles estão demonstrando isso. Então, na grande maioria das vezes, a gente aprende por conta que a gente está vendo ali na prática como funciona. Por isso que é bom o exemplo prático, que a gente viu, aprendeu. Isso é mais fácil de da gente guardar essa informação. Agora, quando é só a teoria e a gente não viu a prática, a gente ainda pode ter a dúvida. E por isso que o exemplo arrasta. Enquanto palavras, você pode até convencer a pessoa, mas você não consegue arrastar ela. E o exemplo não. O exemplo você não precisa falar nada. Mas se você é um bom exemplo, a pessoa vai fazer conforme aprendeu. Ó, por hoje, tá aqui hoje, atualizado. Já é muito evidente que teste de escala horizontal e teste de escala vertical, qual é o que está me dando maior lucro? Horizontal. Vocês ainda vão se surpreender muito, mas eu vou explicar aqui, porque quando eu entrar dentro de cada um, vai ter uma diferença gritante. Mas bora começar pela métrica primária, que é o que a gente sempre tem que bater o olho. Estou rodando muitos anúncios. Bati o olho aqui, eu já posso desativar esse daqui e deixar só o que eu estou pagando bem menos. Ah, Écio, mas esse daqui em específico, você também está com lucro. Mas a questão é, nesse caso, o orçamento ainda está pouco. Então você pode deixar, não tem nenhum problema. Mas bora imaginar que você esteja aí fazendo um investimento pelo menos de R$ 1.000 por dia. Você está fazendo pelo menos 1.000 por dia, a diferença do lucro que você deixa de ter nesse de escala vertical para o de horizontal é gigantesca. É por isso que eu falei que quer poupar tempo, esse aqui é o anúncio de preguiçoso, porque você faz, não vai otimizando, deixa que o Facebook vai estar entregando para mais pessoas. Agora esse daqui, você tem mais rápido resultado com a maior margem de lucro. Agora vamos nos aprofundar para você começar a ver o quão bom ele está. Se eu entro nesse vertical, é um conjunto, R$ 80, R$ 80, duas vendas saiu hoje pagando 32. Entrando no outro, só para confirmar, aí agora vem a grande surpresa. Olha só, organizando por vendas, todos estão a R$ 10. Um conjunto eu estou pagando R$ 3,96. Um outro aqui eu estou pagando R$ 8,24. Um outro 7,42. Então tá muito, mas muito melhor. O que é que as pessoas não entendem? Geralmente elas pensam o seguinte: ah, mas você colocou 8 de 10 para dar 80 também, só que tem 3 que não venderam. Mas esses 3 que não venderam, mesmo eles não vendendo, a gente acaba tendo resultados muito melhores por causa dos que venderam. Esse agora eu desativo, a partir de amanhã vai melhorar ainda mais a minha margem de lucro, porque eu ainda nem otimizei. Aí agora eu vou otimizar, e aí tem uma série de coisas. Bora agora para um outro dado, tá? Qual é o outro dado? Eu analisei apenas hoje, eu vou colocar período máximo. Ao colocar período máximo, a gente vê que o vertical saíram 4 vendas no valor de 37, o horizontal 8 vendas no valor de R$ 18. E colocando o período máximo, se a gente vai nos conjuntos, esses que não venderam, que só foram 2 que não venderam, mesmo 2 não vendendo, os outros que venderam valeu a pena, porque a margem foi bem maior. De todos eles, sem exceção. Até pegando o mais caro, que eu paguei 20, foi melhor do que o de escala vertical. E esse é um tipo, eu vou falar o outro tipo de escala vertical e escala horizontal, porque quando a gente quer margem, a gente tem que priorizar um esforço maior para ter mais resultados. Porque aqui dá um esforço. Agora o que é que eu faço? Esse anúncio aqui que não vendeu, primeira coisa, eu tenho que deixar uma observação bem clara. Eles ainda não bateram o valor do CPA, mas eu desativo porque, como a gente vai estar trabalhando a cada dia com um maior número de anúncios,
Então eu já tenho que ir matando aqueles que não estão dando lucro. Senão vai ficar cada dia mais difícil ter um monte de campanha. Então aqui hoje eu só vou desativar 2 conjuntos. Desativo um, desativo o outro. Pronto, todos os outros que venderam, deixar aqui em cima. Esse daqui, por exemplo, esse daqui, gente, é onde está a mina de ouro. E isso é comum acontecer. Aqui é a mina de ouro, porque do mesmo jeito que antes, quando eu escalei no produto de ChatGPT, como antes da gente começar a escalar, eu já montei uma estrutura com base no meu conhecimento, que qualquer pessoa que quisesse ter um produto melhor, ela levaria anos para montar, porque ela tem que ter o conhecimento para fazer algo diferente. Então, a partir do momento que vendeu, uma vez que você já acertou na copy, você sabe que aquela pessoa vai comprar outros. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar no LTV. Agora, eu tenho um conjunto que eu estou pagando R$6. Nesse conjunto, eu posso simplesmente vir no orçamento e ele que ficou melhor, eu posso agora colocar 80, que é o orçamento que estava do outro, e ver como vai ficar daqui para amanhã. Deixa eu ver se ele vai dar restrição. R$80. Então, ao invés de botar 80 de cara, eu primeiro botei 10 e o que ficou uma mina de ouro, aí agora ele, eu já botei 80. Aécio, você ensinou que se eu quero garantir que ele tenha a mesma entrega, eu vou aumentando aos poucos o orçamento. E se você deseja fazer 3 mil, 10 mil, isso está certo. Para esse nível, ao invés de eu mudar para 80, eu sairia de 10 e colocaria 20, para não ter uma mudança muito brusca. Mas como eu já estou preparando aqui para ele suportar uma escala de 100 mil, então de 10 eu já coloquei 80 porque esse daqui é um único que tem um dado suficiente para dizer, tá bom, compensa. Indo agora para o outro formato de escala. Eu aqui, quando falei para vocês de escala vertical e horizontal, eu trabalhei em cima de um público e deixei claro que a escala vertical seria no orçamento. 3%, aqui, o de escala são esses dois. Então, 2,50 e 2,65 no geral. Agora, olha a diferença se a gente entra dentro do conjunto. Vou entrar nesse que tem 10, ou melhor, tem 8 de 10. Ao entrar no que tem 8, eu vou ver que na CTR, que é aqui, CTR, eu tenho alguns que se destacaram mais. CTR de 3, 4, quase 5. O menor, que foi esse daqui, 1,87, o menor de todos mesmo, ainda está compensando. E hoje a aula que eu vou ensinar a vocês, eu vou estar utilizando, que eu quero destravar, é igual eu fiz com esse com a outra estrutura automática. Qual é agora a outra forma da gente fazer essa escala? Aqui em escala vertical e horizontal, que são esses dois, eu vou selecionar eles. A diferença está especificamente no orçamento. Por quê? Porque em um eu tenho o mesmo público, mesmo criativo com orçamento alto. Em outro eu tenho vários testes com orçamentos menores, com também mesmo público e criativo. Então, coloquei R$80, apenas um conjunto, enquanto que em um outro eu fiz 8 conjuntos de 10. E se você aumenta a proporção de investimento, também continua dando isso. Hoje eu vou fazer o segundo teste. Então, vou renomear aqui. Vou colocar teste de escala 1, teste de escala 2, teste de escala 1. Pronto. Vou duplicar agora cada um deles. Teste de escala vertical. Esse daqui tá com público de Instagram. Instagram é quase 1 bilhão de pessoas, então eu não vou precisar mudar. Então vou fazer o segundo teste para depois explicar como funcionaria. Duplicar aqui. Vou colocar teste de escala 2. Vai ser o mesmo orçamento, só para a gente ter 3 testes na mesma proporção. Por que é importante a essa? Eu entendi, você falou
que vai dar melhor. Mas você precisa entender que em todo produto você tem que ter teste. Porque já aconteceu de ter nichos em específicos que deu melhor colocar sempre CBO. Então, por isso que a gente tem aqui, não é uma ciência exata, mas com base em dados a gente consegue ter resultados projetados, a gente consegue fazer projeções mais precisas. Então, se eu tenho um produto, por exemplo, em um nicho que ele não é lucrativo e tem pouca demanda, a probabilidade de você conseguir com CBO é alta. Também é um nicho, por exemplo, que ele não é concorrido, mas tem demanda, também tende a dar bom CBO. Mas quanto mais concorrido, mais fácil é ter margem de lucro, quanto menor o ticket com esse esforço que a gente tem aqui. Então aqui, anúncio, a data dia 17, o orçamento já está 80, vou apenas publicar. Deixa eu duplicar o outro também, que eu já faço os dois. O horizontal, duplicar ele. Vai ser o 2, dia 17. Pronto. Fiz isso. Agora eu posso focar em mostrar o outro tipo de escala. Qual é o outro tipo de escala horizontal e vertical? Esse público que eu estou trabalhando, eu posso focar agora nesse formato de escala horizontal só com mudando a quantidade de testes, porque é um público muito grande, é quase 1 bilhão de pessoas. Mas o outro tipo, que inclusive está lá nas aulas gravadas, você consegue ver isso, conferir, que eu já tinha falado isso lá e eu ainda não tinha falado aqui ao vivo. Quando eu falo de como escalar, eu falo a diferença de escala horizontal para vertical. Eu posso ter vários públicos agora testando de uma vez. Porque aqui eu estou testando o quê? Eu só estou testando agora fatias. Mas eu tenho um criativo validado. Então eu posso pegar, por exemplo, 10 públicos. E de 10 públicos, vai ter um que vai vender com lucro. Vendeu com lucro, esse que vendeu com lucro, o que vendeu, eu posso agora fazer 10 conjuntos dele com orçamentos divididos para que desses 10 repita novamente esse teste. Então, na prática, como é que funciona? Eu faço agora 10 campanhas diferentes. Em cada campanha, eu posso colocar, se você quer aumentar o número de testes, cada campanha vai ter 10 conjuntos e dentro de cada um desses conjuntos é um público. Então você tem, quando você leva em consideração 10 campanhas, 10 conjuntos, dá 100 públicos. 100 públicos, gente, aquele que é bom, de cara você sabe. Ah, esse é muito público. Então se você está achando muito público, se o seu nicho não suporta, aí pelo menos o de 10 públicos suporta. Que todo nicho pelo menos 10 suporta. Que é você pegar, fazer uma campanha e 10 conjuntos com públicos diferentes. Mas criativo, você não precisa mudar. Você sabe que cada público vai ter uma copy que vai vender mais. Mas já que você tem um criativo validado, que é o que a gente tem, então a gente pode pegar o validado e ver qual público compra com a mesma oferta. Então achou o público, já vai escalando. E aí você vai fazendo. Então o bom de você ter primeiro o criativo, encontrou o criativo, eu agora vou ter escala horizontal com vários públicos diferentes, colocando ali um orçamento menor. Ao invés de colocar em cada público R$100, eu posso colocar R$10. E o que vendeu, eu vou fazer agora mais testes. Essa é uma outra forma. E para finalizar, a última que a gente pode fazer, mas você precisa ter resultado, é quando você tem lookalike mais qualificado. Existem alguns tipos de lookalike que isso dá certo. Quais são os tipos? Você pode fazer lookalike com engajamento, que vai dar certo. Você pode fazer lookalike com compradores, que vai dar muito bom com compradores. Você pode fazer lookalike com finalizações de compra. Você pode fazer lookalike com page view. Você pode fazer lookalike, cadê? Falta um, são 5. Vídeo é o último que falta. Porque vídeo, como é que eu faço? No caso, vocês já
quem assistiu às aulas gravadas já tem isso dentro do RPA, mas para quem não assistiu, explicando o outro formato se eu tenho pelo menos um vídeo, eu nem vou falar 10 vídeos, mas se eu tenho pelo menos um vídeo que a copy dele é muito boa, por exemplo, o anúncio que eu estou vendendo, a copy dele é boa, porque está vendendo. Então eu posso fazer uma entrega com engajamento de vídeo para ter visualizações, coloco visualizações de vídeo e depois eu posso criar público com quem assistiu 100%, quem assistiu 75% e quem assistiu 50%. Geralmente eu faço até 50%. Eu não gosto de pegar quem assistiu só 25% porque eu quero o mais qualificado possível. Mas se a pessoa gostou do meu vídeo, o que é que eu aprendi com esses testes? Que em lançamento isso é extremamente precioso. Aquelas pessoas que geralmente gostam do meu vídeo, elas têm um perfil, elas têm também um temperamento. E quando eu pego quem assistiu 100%, o Facebook vai atrás dessas pessoas que têm esses temperamentos. Então fica mais fácil da pessoa estar comprando. Hoje, em marketing, a maior parte dos alunos a gente vê que sempre são homens. Mas quando eu trabalhava em outros nichos, sempre era mais mulher. Por quê? Por conta do nicho. Porque, além do nicho, tinha também a questão de como eu ensinava, porque isso atraía. Quando eu, em desenvolvimento pessoal, tinha muitas mulheres e eu comecei a mudar totalmente minha copy e colocar uma copy muito de disciplina, rigidez, as mulheres que acompanhavam, elas deixaram de acompanhar. Porque antes eu utilizava muitos exemplos com base em mulheres, porque no meu nicho de formação, arquitetura, eu tinha muitos dados de mulheres para dar. E aí, conforme eu fui fazendo essa transição aos poucos, eu fui mudando o público. Então, o vídeo, o Facebook já consegue mapear o temperamento e a gente tem outro teste desse. Então, vamos começar com a primeira sessão. Sempre eu começo com a promessa. Qual é a promessa dessa aula que eu vou ensinar? Nessa aula eu vou mostrar a pessoa como é que ela pode, com R$10 por dia, vender todos os dias. Então, eu já deixo claro na promessa o conteúdo da aula para ela assistir até o final. Depois da promessa, eu não posso perder nenhum minuto do meu vídeo sem deixar claro o meu diferencial. Então vou falar da promessa e eu já vou começar a fazer seeding do meu produto. Eu já vou dizer, eu só consigo ensinar isso porque eu tenho o melhor curso do Brasil que faz mentoria todos os dias, e aí eu vou falar o horário da mentoria do M3K, porque essa é uma aula que eu vou colocar mais um funil para vender, tá? Então é essa estrutura que eu vou utilizar. Aí encerrando ela, aí eu vou dar início ao conteúdo e vai ser algo bem didático. Seja muito bem-vindo a essa aula. Vou ensinar você a vender com apenas R$10 por dia em anúncios no Facebook Ads. Se você tem uma empresa, você precisa vender. Se você tem um produto, é um infoproduto, você precisa vender. Você tem um PLR, você precisa vender. Mas a grande questão é como vender. Geralmente isso é algo muito complexo. E hoje eu vou mostrar aqui de uma forma clara para que você veja que é fácil, é simples, porém os termos que são utilizados, a forma que as pessoas tentam te passar, acaba muitas vezes complicando do que ajudando. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu só consigo fazer isso, e você vai perceber até o final do vídeo, porque já fazem anos que eu estou no marketing digital, e quando eu comecei a ensinar, que eu comecei a ensinar no ano de agosto de 2021, eu comecei a fazer mentoria todos os dias. Então isso que eu vou te ensinar nessa aula, além de já ter vários produtos meus vendendo dessa forma, tem vários alunos que já tiveram resultados, que você vai poder conferir todos os depoimentos aqui abaixo. Então eu tenho muita autoridade e inclusive eu sou o único do Brasil que faz mentoria todos os dias de 10 horas da noite. Dito isso, vamos ao conteúdo. Essa introdução é porque não basta a gente ter, a minha intenção é que o conteúdo ele seja muito bom. Então a gente não basta a gente ter um conteúdo muito bom. Qualquer vídeo do YouTube tem um conteúdo muito denso. Se a gente não deixa nos primeiros segundos claro que aquele conteúdo ele é muito bom e o resultado que a pessoa vai ter, às vezes, quando começar a ficar difícil, começou a ficar complicado, a pessoa desiste. Então a gente tem que tentar
passar isso para as pessoas para que elas tenham uma motivação para chegar até o fim. E aí depois eu já aproveitei para fazer. Agora o conteúdo eu vou quebrar ele em duas partes para que vocês entendam. A primeira parte do conteúdo é quando eu foco em mostrar a estratégia para a pessoa, que ela tem que entender a diferença. Depois tem o momento de clímax, que é aquele momento que eu entrego o ouro. Eu entrego algo que as pessoas não entregam. Então você precisa saber o que é que os seus concorrentes entregam para você poder saber que chegou nesse momento. Quando você chega nesse momento, aí aqui eu vou fazer uma quebra no conteúdo. Quando eu chego nesse momento, eu vou utilizar, já que a pessoa está 100% prestando atenção em mim, um depoimento. Então eu vou pedir, como isso que eu vou te mostrar é bom demais para ser verdade, olha esse depoimento para você ver. E aí eu vou e coloco um depoimento com as palavras que a pessoa fala o que eu desejo, onde ela diz exatamente o resultado que ela teve. Estou aqui na minha conta de anúncio. Essa conta é uma das contas que eu mostro ao vivo para os alunos, a parte teórica sendo aplicada, todo passo a passo. E aqui você vai conseguir entender conceitos que são fundamentais, porque existem etapas. A grande maioria das pessoas vão dizer, para você ter resultado você tem que ter consistência. E talvez você seja uma das pessoas que já teve muita consistência e não teve resultado. Então o que eu falo é, não basta ter consistência, você tem que estar fazendo a coisa certa. Porque se você tem consistência fazendo a coisa errada, você vai estar patinando. Você vai estar trabalhando duro, que é o que mais dói para as pessoas quando elas estão trabalhando duro e depois de meses ou anos elas não veem um progresso. Então eu vou começar te mostrando de uma forma bem clara esse progresso para você chegar a R$10 por dia. Porque no primeiro anúncio, o seu objetivo não é vender a R$10 por dia. Mas depois que você cumpriu com essas etapas, você vai ver anúncio vendendo com bem menos que isso aqui mesmo na minha tela. Dito isso, vamos lá. Descendo para o início dessa conta. Aqui, só para você ter uma noção, vou colocar período máximo, vou atualizar e vou descer para o início onde tudo começou. Para que eu consiga rodar, se você é totalmente iniciante, você tem que entender que você precisa de uma fanpage e você precisa de um Instagram. Tem uma fanpage e um Instagram, você vai vincular os dois. Depois que vinculou, você tem que criar uma conta de anúncio. Mas a probabilidade de você já ter feito pelo menos um curso é gigantesca, porque essa aula é para pessoas que já estão no campo de batalha. Então aqui, o primeiro anúncio de aquecimento. Muitas pessoas fazem apenas com o objetivo de envolvimento. E o que é que você precisa entender? O algoritmo, ele entende padrões. Então, se você aprendeu em um curso sempre repetir a mesma sequência e você não muda nada na parte do aquecimento, quando o robô identifica que você está utilizando a mesma copy que as pessoas usam em produto black, você só está aquecendo, mas você já perde. Então, isso já é imagina só, você nem começou a vender, você está aquecendo e você já toma um bloqueio, você já vai desanimar. Mas, além disso, é importante você entender que se você tem um produto bom, e é o foco dessa aula que eu vou mostrar para você, se você domina os elementos do anúncio, que é a copy, criativo, página de vendas, você já pode fazer o primeiro anúncio com objetivo de vendas. Porque eu já fiz em várias contas de anúncio o primeiro com objetivo de vendas. Essa daqui eu coloquei 2 de tráfego, mas eu já fiz várias com objetivo de vendas e não deu nenhum problema. Bora lá. No primeiro momento, então, eu aqueci a conta. Aqui, gastei pouco. Se você olha na parte de orçamento, um foi R$4, outro R$6. Até aí, tudo bem, foi aquecimento. É aqui que o jogo começa, onde as pessoas não sabem como testar criativo e público. E eu vou te explicar o que é que eu fiz. Nesse, eu coloquei criativo em vendas. Eu comecei o teste no dia 1. E quando eu vou no conjunto, eu coloquei público Instagram. E a gente olha aqui nas métricas que esse criativo ele estava horrível.
Então aqui eu cumpri com a etapa, eu avancei. Não adianta agora se com R$ 10 apenas eu vi que a CTR estava muito ruim, o CPC alto, porque a média do mercado, se você não sabe, a CTR dá de 1,5% a 2%, então se você consegue uma CTR acima de 2, tá ótimo. O CPC, a média do mercado é de 1,20 a 2,50, então se você consegue menos que isso, tá ótimo. E o CPM também varia, mas a média do mercado é de R$ 30 a 60. Então se você consegue menos que isso, tá ótimo. Aqui o único que estava ótimo foi o CPM, mas a gente vê que CTR ruim, CPC ruim. Ou seja, eu cumpri com a etapa. Não teve venda, mas teve progresso. Foca no progresso. Se você focar no progresso, a cada anúncio você está mais próximo de vender. E isso vai ficar cada vez mais evidente. Na outra campanha, ó, na campanha 4, para ter certeza se esse anúncio estava de fato ruim ou não, eu dupliquei apenas e fiz 5 conjuntos. Ao fazer 5 conjuntos, é o mesmo criativo, e ele não performar bem, pode desistir, porque você já tinha feito antes um teste e você viu que não deu bom. Fez de novo e fez 5, que foi o que eu fiz aqui. Eu estou utilizando uma estrutura mais básica para quem está começando. Ó, só um teve clique, dois tiveram clique, CTR baixo, CPC alto demais. Então aqui esse criativo morreu. Então eu sei que agora eu tenho que trocar o criativo. Desse daqui eu troquei o criativo. O criativo inclusive, ó, melhorou, porque a CTR, que não estava ficando nem 1%, ficou 1%. E você precisa entender que primeiro você tem que encontrar um criativo para depois começar a replicar o que eu vou te mostrar de vender com apenas R$ 10. Então aqui eu entendi isso. Quando eu entendi, eu criei daqui para cima vários testes só de R$ 10 e já foi suficiente para vender. O próximo é o mesmo criativo, mas eu coloquei aqui 10 conjuntos. Ao ter colocado 10 conjuntos, um vendeu. O que vendeu, eu deixei ele rodando. Os que não venderam, eu desativei. Então são 10 que estão a R$ 10 e só um vendeu. O que vendeu, eu peguei ele e dupliquei. Depois de ter duplicado, agora do 7 para cima, aí de fato a venda saiu a menos de R$ 10. Vou entrar aqui nesses que estão ativos, ó. Vou entrar nesse teste de escala. Você vê, ó, 3 vendas. Se eu coloco aqui só o dia de hoje, a gente vê quanto foi pago hoje por venda, 19 e 21. Se eu coloco o período máximo, foi pago 21, 18 e 54. O orçamento desses estão R$ 20. Se eu vou para esse daqui, todos estão R$ 10 e teve um resultado melhor do que o de 20. E eu vou te explicar o porquê, porque a gente vai chegar agora no momento mais importante. Olha só, esse conjunto, R$ 10, com a estratégia que eu vou detalhar agora, ela vendeu muito. Então é um conjunto, 3 vendas. Eu mudei exatamente agora o orçamento para 80, porque com apenas R$ 10 eu estava pagando R$ 6 por venda. Então eu mudei exatamente agora. Os outros todos, ó, estão R$ 10 e estão vendendo. Ou seja, agora eu só estou replicando o mesmo criativo. Mas o que é que agora você precisa entender? Eu vou te mostrar todo o passo a passo dessa estratégia, mas como talvez você nunca viu algo assim, eu quero te mostrar o depoimento do meu aluno Alex, porque Alex, ele começou no M3K e levando em consideração que em 3 meses ele fez mais de 20 mil, e muitas pessoas, elas às vezes passam anos focando em um curso e não tem resultado. E eu deixo claro que o Alex, de todos os alunos, de todos, foi o primeiro que assistiu o curso mais de 3 vezes. Então, é importante você prestar atenção exatamente no que ele fez, porque todas as outras pessoas tinham a mesma estratégia, mas ele foi o único
porque assistiu 3 vezes e aplicou rápido. Então ele foi o primeiro que teve em tão pouco tempo esse resultado tão grande. Veja o depoimento. Agora eu vou fazer a segunda parte do conteúdo. E como é que eu vou fazer na segunda parte do conteúdo? Depois do Alex, o que é que eu fiz para você entender? No momento que eu finalizei, chegando no momento que eu desejava, e você tem que fazer isso no seu produto, você tem que comprovar aquilo. Porque é o seguinte, às vezes as pessoas não se inscrevem em um curso porque elas veem que você tem conhecimento, mas você não sabe ensinar. Então, a partir do momento que eu só vou atrair pessoas que elas já compraram outros cursos. Então, por isso que eu não estava falando básico, já era coisas mais avançadas. Mostrando ali na campanha mesmo, para a pessoa saber e identificar coisas que ela não faz. Coisas que, se ela só assistir essa aula e começar a aplicar, ela vai ter resultado, igual eu tenho muitos alunos que estão inclusive hoje aqui, que só entraram aqui porque antes de entrar aplicaram o que estava nos conteúdos gratuitos e já tiveram resultado. E aí acabaram entrando. Então, no M3K também acontece muito isso. E quando no final eu ia começar a rodar o depoimento, eu justifiquei o porquê daquele depoimento. Muitas pessoas, eu conheço, muitas pessoas que fizeram 10 cursos, 7 cursos, e muitas vezes elas passam meses e elas não conseguem saber em qual etapa elas estão. Então, quando você mostra que são etapas, porque não é rápido, não é fácil, mas quando você mostra que são etapas, a pessoa ela tem que ter a sensação de progresso. Se você está progredindo, se você está cumprindo com a etapa, você tem motivação. Agora, se você nem está olhando para as etapas, se você teve um problema e já desiste, então muitas vezes você não vai chegar no resultado. Então, eu deixei claro que muitas pessoas elas querem focar, mas elas desistem porque elas não têm clareza do método que permite isso. Eu deixei claro que o Alex foi o primeiro e de fato, hoje eu tenho resultados maiores do que o dele, mas o Alex foi o primeiro de todos da época dele que assistiu o curso mais de 3 vezes e que conseguiu em 3 meses fazer mais de 20 mil. Todos os outros, eu fazia mentoria todo dia, a pessoa perguntava, Aécio, eu ainda não sei analisar meu anúncio, eu já estava mostrando todo dia ali na mentoria como era que eu fazia. Eu já tinha várias aulas gravadas, a pessoa não tinha nem assistido. A pessoa chegava na mentoria e dizia, Aécio, preciso que você me ajude a criar um Instagram, criar uma fanpage. Ou seja, totalmente desqualificado. Foi por isso que depois eu parei de vender o M3K. Eu estou voltando agora. Mas é porque, como o ticket é baixo, a gente atrai muitas pessoas assim. Muitas pessoas que não querem trabalho. Elas querem dinheiro só. Então eu tenho que deixar claro que eu vou te dar trabalho. Porque se qualquer pessoa... Eu já tirei pessoas de vários cursos meus quando elas focam em ter resultado rápido, quebrando princípio. Então se eu falo isso e a pessoa chega em uma mentoria dizendo que quer ter resultado rápido, eu vou deixar claro a ela. Então esse curso não é para você, aproveita que está no tempo, solicita o reembolso. Mas o que a gente precisa entender é, você tem que ter a segurança de fazer essa oferta, que é isso que difere em cada nicho, tá? Eu estava dando exemplo do meu, mas em cada nicho você tem que deixar claro o que é que os outros fazem que não dá certo e o que é que você faz. Então eu estava focando nisso e por isso que eu coloquei o depoimento. Agora tem a segunda parte, eu vou finalizar aqui bem rápido e depois eu envio um outro link para estar analisando o anúncio do Guilherme, porque essa segunda parte a intenção é explicar mesmo a estratégia para a pessoa. Pronto, agora que você conferiu o depoimento do Alex, você tem clareza que existem etapas e quem tem disciplina consegue ter resultado. Então, eu vou deixar claro quais são essas etapas, porque aqui na conta de anúncio, como eu expliquei para você toda a evolução, fica claro de você identificar. Mas no início, enquanto você não tem esse resultado das vendas, às vezes você pode parar aqui, ó. Às vezes você pode parar no anúncio 7. Às vezes você já está próximo da mina de ouro. Você já está próximo do resultado e para. Então, primeiro, começando com os 3 pilares do criativo, que é o que eu foco, porque criativo, ele vende muito quando você faz um criativo bem estruturado. Primeiro pilar do criativo, ele tem que chamar a atenção. Tem que ser um criativo que foge daquele padrão que já começa com cara de anúncio.
Ei, você está procurando isso? Tem que ser um criativo que tem um início ali que prende a atenção das pessoas. E como é que você pode fazer isso na prática? Pode ser fazendo um review de um produto físico seu, pode ser fazendo um review de um infoproduto, que também dá certo e muito certo para infoproduto. Pode ser você nos primeiros 3 segundos quebrando o padrão, fazendo transições de câmera, mas você tem que chamar a atenção. A pessoa tem que ver um elemento diferente do nicho dela. Bora pegar em relação a desenho. Se eu fosse aplicar isso em desenho, então, como muitos anúncios de desenho é o cara falando, o que é melhor? Eu poderia colocar um desenho lá, mostrar bem rápido a conclusão dele e já tá falando. Porque desenho, as pessoas que fazem curso de desenho querem aprender a desenhar, mas a grande maioria dos cursos de desenho, as pessoas vêm falando. Quando a pessoa está falando, ela não vai saber que é de desenho, porque o que prende ela é desenho. Então eu pego o que mais prende. Bora pegar a renda extra. Por que as pessoas usam tanto dinheiro? Porque às vezes a pessoa está sem dinheiro e quando você fala de dinheiro, você mostra ali o dinheiro, isso já gera desejo, já prende a atenção. Então você está jogando dinheiro para cima, está ostentando, isso prende a atenção das pessoas. Em cada nicho, algo vai prender a atenção. Você não pode se limitar às coisas do seu nicho. Por exemplo, no meu nicho, eu não fico mostrando dinheiro. No meu nicho, a minha quebra de padrão é com a copy. Eu uso palavras que eu prometo à pessoa algo que ela não encontra em curso. Agora um exemplo muito prático. Você está assistindo essa aula, é totalmente gratuita, mesmo que você não compre, se você for aplicar, você vai ver resultados e você, antes de chegar aqui, nos primeiros segundos, eu usei uma copy que prendeu a sua atenção, fez com que minha CTR ficasse alta. Entendeu isso? Então, primeiro pilar é chamar a atenção. Segundo pilar é o diferencial do método. Então, quando você, no seu criativo, seja imagem ou vídeo, foca no seu diferencial, então a pessoa ela vai desejar muito mais. Porque a grande maioria, tanto de produtos físicos como de cursos, são mais do mesmo. É a mesma copy, é prometendo a mesma coisa. Então, se você fala primeiro do diferencial, você já começou chamando a atenção. Ela já está prestando atenção em você. Você vai reter ela porque ela gostou do seu diferencial. Aí depois que você mostrou o diferencial, vem o terceiro pilar, que é onde você começa a entregar conteúdo no próprio criativo. Caso você não entregue conteúdo, você faz o que eu chamo de oferta irresistível, que eu chamei você para essa aula fazendo uma oferta irresistível, onde eu iria te mostrar na minha conta de anúncio como foi que eu fiz para vender com apenas R$10 por dia todos os passos que você pode estar replicando. Dito isso, agora vamos para o próximo elemento. Talvez você pergunte, Aécio, por que está na conta de anúncio se o conteúdo está sendo teórico? É teste, tudo é teste. Eu colocava a tela maior em mim, mas eu percebi, até no YouTube você vai observar isso, que quando eu deixo minha tela menor, minha imagem está bem pequenininha, e a parte ali, ou da conta de anúncio, do que eu estou mostrando está maior, as pessoas acabam assistindo por mais tempo, porque é como se elas estivessem esperando a qualquer momento que eu vou mostrar alguma coisa ali, entendeu? Porque se eu foco em mim, ela entende que concluiu, não vai mostrar mais. Mas se eu estou ali com a tela aberta, é como se a qualquer momento eu fosse. Então, ela vai passar mais tempo me assistindo. Por isso que, mesmo sendo teórico, eu estou deixando a conta de anúncio agora nessa parte. Dando continuidade, então, público. Muitas pessoas, elas não segmentam o público da forma correta. E eu vou te mostrar isso na prática, tá? Aqui, nos primeiros que eu fiz, nos primeiros mesmo, eu já coloquei público óbvio. Coloquei Instagram. É óbvio que eu tenho vários interesses que eu poderia colocar em vários produtos que eu vendo. Sempre já tem um interesse que é público óbvio. Qual é o erro que as pessoas cometem? Elas não colocam público óbvio, elas colocam aberto. CTR vai ficar baixo. Então eu começo, para ter resultado rápido, eu quero saber no meu público, eu quero garantir que quem está me ouvindo entende isso. Então eu já coloco o público óbvio. É a primeira coisa.
Depois disso, um erro muito grande, se você é afiliado, se você trabalha com PLR, se você já comprou, inclusive, mentorias de pessoas que ensinam a você a criar a sua marca, você vai ver que eles não te ensinaram isso, que é o que? Eles mostram o público, mostram a idade. Só que lá nas segmentações, depois que você já tem o público óbvio, você já sabe as pessoas que compram, você tem agora um grande poder nas suas mãos, que é definir com mais detalhes. Esse definir com mais detalhes, o básico que a pessoa faz é quem tem interesse em Instagram, que essa pessoa também tenha comprado. Isso é o básico. Mas e se você pega uma pessoa que tem interesse no Instagram, essa pessoa ela também tem interesse em desenho, essa pessoa também tem uma renda acima de 10 mil, então se eu vou vender uma mentoria de ticket alto para desenho, então eu acabei de segmentar. A pessoa ela tem que ter interesse em Instagram, que ela pode estar tentando vender no Instagram, ela tem que ter interesse em desenho. A cada segmentação eu fui qualificando mais. Dá mais caro? Sim. Porém, acontece exatamente isso. E quando você definiu com mais detalhes, você tira as pessoas que tendem a copiar. Que existem públicos que a gente sempre tem que tirar dos anúncios, tá? Em cada nicho vão ser públicos diferentes. Mas isso é uma regra básica só para que você tenha a fatia mais qualificada de público óbvio. Depois que você fez isso, agora vamos para o último ensinamento de público óbvio para que eu possa ir para o próximo elemento. Que eu já falei de criativo, vou finalizar público-alvo, vou finalizar a parte de público e depois nós vamos falar da página de vendas. Então, na parte de público, eu já testei todos os óbvios, estão vendendo. Eu preciso agora fazer testes para público aberto, fazer testes de lookalike, fazer um monte de testes, porque isso vai me mostrar a grande demanda que eu tenho no meu nicho. Se o meu nicho ele é muito pequeno, quando eu começar a testar público aberto, não vai vender. Mas se eu começar a colocar aberto, vou colocando as mesmas segmentações, segmento posicionamento, eu vou perceber que mesmo mudando o interesse, eu mudei ali o público totalmente, ele vai continuar vendendo, porque o Facebook está tendo cada vez mais inteligência. Dito isso, vamos agora para a parte da página de vendas. Página de vendas, se você tem uma página que está com a copy altamente persuasiva, ela vende mesmo sem vídeo de vendas. Um exemplo prático disso, a primeira vez que eu vendia no Perpétuo, ainda estava na área de arquitetura, e nesse nicho, ainda hoje, você não precisa de vídeo de vendas. E se você entrar em plataformas como Hotmart, Eduz, Kiwify, você vai ver vários produtos que estão com a temperatura alta que não tem página, não tem vídeo de vendas. Então o importante que você precisa entender é a copy, dependendo de qual seja o nicho, pode ser totalmente em texto que vai vender muito. Mas, dependendo de qual seja o nicho, você vai vender mais com vídeo. Talvez você diga, eu entendi, mas eu quero ter mais noção de exemplos práticos, como isso funciona. Eu vou te explicar. Essa aula aqui eu quis focar 100% em você entender, através da conta de anúncio, como é que vende com R$10 por dia. Eu já te expliquei os conceitos que são divididos no curso, todo o passo a passo que eu ensino. Por quê? Porque se você fez algum curso, não teve resultado, só com essas dicas você já consegue ver que tem muitos erros no que você está fazendo. E agora eu quero te fazer um convite. É um convite que eu quero te desafiar a cumprir ele e depois me dizer o resultado. Eu quero te convidar a experimentar o método M3K, porque eu quero te convidar a experimentar. Imagine o seguinte: eu sou o único do Brasil que faz mentoria de segunda a sexta, todos os dias, às 10 horas. Então, se você tem aulas gravadas, se você tem mentorias comigo todos os dias, em 7 dias experimentando, não gostou, eu nem vou falar, não teve resultado, porque se você aplicar, você já vai começar a ver os resultados.
tanto resultado melhorando CTR, melhorando vendas, uma série de coisas. Mas se você nem tiver tempo de aplicar, mas se você chegar e disser, eu não gostei, foi mais do mesmo, você tem 7 dias para experimentar, então você pode sair tranquilamente. Por que eu faço esse desafio a você? Porque eu sei que a minha taxa de reembolso é extremamente baixa. Então, ao você, nesse exato momento, entrar, não gostou, você sabe. Não tem nenhuma complicação, não precisa mandar e-mail. É só solicitar reembolso e pronto. E você pode dividir o curso em 12 vezes de 29. 12 vezes de 29 é o que você paga. Só as aulas gravadas valem muito mais que isso. Mas você vai ter 1 ano de mentoria comigo. Se eu fosse cobrar essas mentorias, ficava impagável. Eu ia ter que cobrar de você um valor absurdo. Então, você vai pagar 12 vezes de 29, vai ter mentoria todo dia. Então, essas mentorias vão estar entrando como se fosse de bônus, sem se falar que o simples fato de você ter um grupo de suporte que você perguntou, você vai ter uma pessoa te respondendo de imediato. Então, você tem contato comigo todo dia à noite e tem um grupo de suporte que qualquer pessoa que pergunta no WhatsApp já tem a resposta de imediato. Então, acesse o botão aqui abaixo e garante a sua vaga agora mesmo e eu te espero do outro lado para te dar as boas-vindas. Por que na hora de iniciar a copy eu não falei de vendas e eu falei experimente? Porque por mais que eu estava entrando na parte de vendas, eu quis ganhar mais alguns segundos na mente da pessoa para chegar a um ponto que ela já comprou o produto. Então agora não importa o que é que eu vou falar, ela só quer saber se ela tem dinheiro para pagar. Então, ao ter falado experimente, eu não falei, por exemplo, compre e solicite o reembolso, mas no final do contexto, todo mundo conseguiu entender que quando eu falei experimente, eu estava deixando claro que ela pode fazer a inscrição e ela tem 7 dias, porque qualquer pessoa que já fez um curso de marketing digital sabe que tem isso, que tem esses 7 dias. E eu estou escalando agora para essas pessoas, porque eu percebi que quem nunca nem fez anúncio, geralmente as pessoas elas não têm a mentalidade de ganhar mesmo com marketing digital. Elas não focam no que tem que ser feito. E aí a pessoa ela vai estar presente comigo, ela vai ter uma retenção, ela vai engajar e eu só preciso que a pessoa vá para a mentoria e que ela aplique para ela ter resultado. Então, em cada nicho, você precisa entender que quando você vai fazer a transição da parte de conteúdo para o momento de vendas, você não pode assustar a pessoa, mas você não pode ter medo de vender. Se eu estivesse fazendo um conteúdo para, por exemplo, uma mentoria individual que é um ticket muito alto, eu não iria ter medo de falar o valor exato. Eu, inclusive, não ia precisar passar maior tempão falando experimente. Pelo contrário, como é mentoria individual, eu ia deixar claro, nem entre se você não tiver o valor X para estar investindo. Nem entre, eu ia colocar um monte de barreira que é para garantir que se a pessoa ela não deixou o vídeo até aquele momento, então ela passou em todas aquelas etapas. E por isso ela está me ouvindo. Então, quanto maior o ticket, isso é em todo produto, tá? Mastermind, gente, a gente paga para estar em contato com pessoas que fazem a mesma coisa que a gente, tem muitos resultados e não basta elas terem resultado. Para a gente se qualificar, a gente tem que passar em uma entrevista, tem uma série de coisas, tem que ver se você vai gerar valor para o grupo, é uma série de coisas e é um produto extremamente caro. Não é um produto barato, mas por que isso? É nível de qualidade. Então o melhor exemplo de nível de qualidade de produto é Mastermind, porque você não consegue entrar no Mastermind do Érico Rocha sem nunca nem ter feito um lançamento. Para entrar, não basta você faturar 10 milhões. Você tem que faturar 10 milhões com lançamento. Eu quero entrar no Mastermind do zero. Aí o Mastermind do zero, na verdade, tem mais encontros e não tem pré-requisito de faturamento. Você só tem que ter o dinheiro. Aí depois tem vários outros, tem de 2 milhões, tem de faixas de resultado. Então, não basta a pessoa ter o resultado. Ela tem que ter tido esse resultado com o lançamento. Porque caso contrário, ela tem resultado com o perpétuo. E tá lá em um grupo que todo mundo fala de lançamento, ela vai começar a perguntar, e como é que vocês fazem essas aulas, hein?
como é essa sequência